Sabe quando a vida parece que travou? Um beco sem saída mesmo? É como estar num deserto, sabe? Sem ver nenhum caminho para seguir. Pois é, existe uma passagem bem antiga, lá de Isaías 43:19, que fala direto sobre esse sentimento. É uma promessa de um começo novo, mesmo quando tudo parece impossível. Hoje, a gente vai desvendar essa mensagem e descobrir a esperança que ela pode trazer. Todo mundo já passou por isso, né? Por esse lugar seco, árido, que a gente chama de deserto. Pode ser um impasse na carreira, um relacionamento que esfriou, ou até uma crise de fé. É uma sensação universal, essa de estar perdido, com sede de esperança. Essa imagem é forte porque, em algum momento, todo mundo se identifica com ela. Para a gente entender de verdade o poder dessa mensagem, vamos fazer uma pequena jornada. Primeiro, a gente mergulha nessa metáfora do deserto. Depois, vamos ouvir a promessa antiga que ecoa há séculos. Aí, a gente viaja no tempo para entender o contexto original, para depois trazer de volta para o presente e ver como aplicar isso na nossa vida. E, por fim, vamos refletir sobre o convite que essa passagem faz. Então, vamos começar falando sobre o tal do deserto. E aqui não é sobre areia e cactos, claro. É sobre aquele sentimento de estagnação. Sabe, quando se está num emprego que parece não levar a lugar nenhum, ou num relacionamento que perdeu o brilho, ou quem sabe uma fase de dúvida espiritual. É esse lugar onde tudo parece meio estéril, sem vida. E a ideia de um caminho para frente, soa quase como uma miragem. E é bem aí, no meio desse desespero, quando menos se espera, que uma das promessas mais poderosas da Bíblia surge, como se fosse um oásis. O profeta Isaías nos dá uma visão radicalmente diferente, uma perspectiva nova que pode mudar tudo. Olha, presta atenção nessas palavras, sente a força delas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. A linguagem aqui é cheia de vida, sabe? De movimento, de promessa. É uma afirmação muito ousada. Mesmo onde parece não haver nada, absolutamente nada, algo incrível está para acontecer. E aqui tem um detalhe fascinante. A palavra em hebraico para novo nesse trecho é shadash. Isso não significa só diferente ou melhorado, não. Significa algo completamente inédito. Pensa nisso por um instante. Não se trata de consertar o que está quebrado, mas de criar algo que nunca existiu antes. É uma transformação total. E a imagem fica ainda mais forte. O ermo é o lugar da morte, onde nada cresce. Então, a promessa de riachos no ermo é chocante. É a imagem de vida jorrando no lugar mais improvável possível. Fala de sustento, de alívio, de renovação surgindo do nada, transformando o que era estéril em abundância. Agora, para a gente sentir o impacto de verdade dessas palavras, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque essa promessa, ela não foi feita num dia de sol tranquilo. Pelo contrário, ela foi dita no meio de uma das maiores catástrofes da história de Israel. A gente está falando do exílio babilônico. Tenta imaginar, um país invadido, a cidade principal destruída e as pessoas levadas à força para uma terra estrangeira. Foi um período de um trauma e de um desespero profundos, tanto a nível nacional quanto espiritual. Eles perderam tudo: a casa, a terra, o templo, o centro da fé deles. Eram refugiados, vivendo numa cultura estranha, com pouquíssima ou nenhuma esperança de voltar para casa. Era um deserto em todos os sentidos da palavra. Então, quando Isaías aparece e fala sobre uma coisa nova, ele está falando com gente que acreditava que sua história tinha chegado num fim trágico. Ok, essa é uma história e tanto. Mas, e aí? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia milhares de anos depois? Como essa promessa de renovação, feita para um povo no exílio, pode conversar com os nossos desertos de hoje? Essa é a pergunta central para cada um. Quais são os nossos desertos? Talvez não seja um exílio literal, mas a sensação de estar perdido, preso ou sem esperança, essa é a mesma. E é tão real quanto. E essa promessa pode florescer em qualquer área da vida. Vamos ver como ela pode transformar 3 áreas bem importantes: nossa carreira, nossos relacionamentos e nossa jornada espiritual. Pensa na carreira. O deserto pode ser aquele emprego sem futuro ou a sensação de que o potencial está sendo desperdiçado. A coisa nova aqui não é necessariamente um emprego novo, mas uma mentalidade nova. É a crença de que novas portas podem sim se abrir, que novas habilidades podem ser desenvolvidas e que um caminho profissional gratificante pode surgir
onde antes só parecia ter um muro. E nos relacionamentos? O deserto muitas vezes se parece com muros, de ressentimento, de mágoas antigas. Aplicar essa promessa significa ter a coragem de deixar o passado para trás. É uma escolha difícil, mas libertadora, de perdoar. Isso pode significar restaurar um vínculo que parecia perdido ou criar espaço para que relacionamentos novos e saudáveis possam nascer. E por fim, na vida espiritual, todo mundo passa por períodos de seca, momentos em que a gente se sente distante, a fé parece fraca. A promessa de Isaías é como uma fonte de água nessa jornada. É um convite para um novo começo, uma fé renovada, uma compreensão mais profunda, um propósito revitalizado. É um lembrete de que a jornada espiritual nunca é estática, é sempre um caminho em direção a algo novo. Mas tem uma pegadinha aqui. A promessa de um novo caminho vem com um desafio. Não basta só saber que algo novo pode acontecer. A parte mais difícil é realmente perceber quando está acontecendo. E aqui está a chave. A coisa nova talvez já esteja acontecendo, um brotinho de esperança surgindo no meio do deserto. O problema é que muitas vezes o foco está tão fixo na secura, nos nossos problemas, que a gente simplesmente não enxerga. A passagem nos convida a mudar o foco, a ajustar os olhos para ver o que já está ali. E assim, a gente volta para aquela pergunta do início. Vocês não a reconhecem? Isso não é uma crítica, é um convite gentil, um chamado para desviar o olhar do deserto e procurar os pequenos riachos de esperança que já começaram a brotar. A pergunta final que fica no ar é: que coisa nova pode estar acontecendo agora mesmo na nossa vida, bem debaixo do nosso nariz, que a gente ainda não percebeu?